Fala, rapaziada, tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? Sábado, esse dia maravilhoso de volta ao Campeonato Brasileiro, né? A gente não tá tão bem assim no Campeonato Brasileiro, deu uma escorregadinha no Grenal, mas não há de ser nada. Inter enfrenta hoje, né, neste sábado, o São Paulo, a partir das 19 horas no Beira-Rio, né? É todo um trabalho aqui, porque eu fico anotando na minha agenda aqui, pego o horário de Montreal, pego o horário do Brasil, pego o horário do Sri Lanka, é complicado, mas beleza, não interessa. Hoje, acostumados aqui, Leandro Bess, Lucas Colar e ele, tá? Um cara que dispensa apresentações, é muito referência do jornalismo esportivo do Brasil, Arnaldo Ribeiro. Muito obrigado, cara, por estar conosco aqui e ter aceito o nosso convite, hein? Obrigado a vocês, meus caros. Sempre um prazer debater com vocês, ainda mais num sábado tão palpitante como teremos no Brasileirão. É verdade. Em Obes, é o São Paulo do Sul contra, né, literalmente literalmente não, mas é o São Paulo do Sul contra o Inter Paulista, basicamente. Os times que dominaram o cenário no início dos anos 2000, né? Só que agora, enfim, vivem permanente loop. E pararam lá, né? E pararam lá, mais ou menos isso. Nossa, é impressionante. Inter e São Paulo, eu acho, não sei se o Arnaldo concorda, mas me parece os dramas são os mesmos sempre, né? Sempre a mesma coisa, sempre as mesmas confusões internas. Pois é, eu acho que, como a gente estava falando um pouquinho antes de entrar aqui no ar, nos acostumamos mal, né? Aquele período, até teve aquele momento, acho que um momento crucial dos dois foi aquele 2006, final da Libertadores entre os dois. Até depois disso não pôde mais ter, naquele período, Libertadores com times no mesmo país disputando. O São Paulo disputou com o Atlético Paranaense, aliás, no Beira-Rio, o primeiro jogo em 2005, e depois Inter do Abel contra São Paulo do Muricy em 2006, que ainda disputaram o Brasileirão de 2006 cabeça a cabeça, iniciando o tricampeonato, mas daí o Inter ainda teve alguns solavancos importantes, inclusive a eliminação do São Paulo na semifinal de 2010, campeão da Libertadores. O São Paulo parou lá. O São Paulo parou no tricampeonato, teve uma meia sul-americana em 2012 e perdeu o rumo. E agora eu acho que eles estão numa situação bem parecida para esse encontro de logo mais, de sábado. A situação atual é muito parecida dos dois clubes, dos dois treinadores, enfim, muita coisa semelhante. O Lucas, é bom deixar bem destacado, né, que é uma gravação, né? A gente está fazendo essa gravação, né? Porque a galera gosta de ficar comentando, como a gente coloca no modo estreia aqui no YouTube, a galera gosta de ficar comentando, fazendo pergunta lá, mas por que você... Eles gostam de fazer assim, ó, se é ao vivo, dá uma piscada com o olho esquerdo. Não é ao vivo. Não é ao vivo. Mas então, assim, porque é óbvio, né, gurizada, não tem como a gente pegar e organizar os horários de todos os convidados, ainda mais um cara do quilate do Arnaldo, beleza? Mas, o Arnaldo, me diz o seguinte, como é que chega esse São Paulo, hein? Bom, o São Paulo chega numa situação, não digo uma crise explícita, mas ele chega numa situação, no mínimo, curiosa. O jogo com o Inter marca 1 ano de Fernando Diniz no comando do São Paulo, exatamente 1 ano. E isso, nessa gestão atual, que se encerra no final do ano, a gestão Leco, é inédito, é um milagre, um técnico ficar 1 ano completo. O Fernando Diniz, marcando 1 ano, só tem menos tempo que o Renato no Grêmio. De resto, bate em qualquer onde em longevidade. E uma longevidade sem resultados, como é a marca da carreira do Fernando Diniz até agora. Sem grandes resultados e com alguns fiascos. O mais recente, a virtual eliminação na fase de grupos da Libertadores, que é o torneio que o São Paulino adora. Então, o Fernando Diniz não conquistou nada, foi eliminado do Paulista pelo Mirassol, que é chamado aqui do time do grupo do WhatsApp, que foi reunido em cima da hora, e vai ser, muito provavelmente, o único time brasileiro a não se classificar para o mata-mata da Libertadores. Então, ele chega completando 1 ano sob completa desconfiança, pressionado mais do que nunca e mudando o time mais uma vez em busca de
de uma manutenção de uma colocação no Brasileiro, que é mais ou menos aí que eu acho que enxergo a semelhança com o Inter, sabe? Aquela, estou bem classificado no Brasileiro, mas até quando? Né? Porque você vê sinais de desgaste, literalmente, dos dois times, e o São Paulo, aí, só para vocês entenderem, o São Paulo vai para Porto Alegre e fica em Porto Alegre até o jogo contra o River Plate da quarta-feira pela Libertadores. Faz digamos, uma escala meio arriscada, se a gente for pegar em consideração que o Flamengo fez, né? Ficou 7 dias no Equador, voltou todo convidado. O São Paulo não vai voltar para São Paulo, fica em Porto Alegre, a distância é curta, mas o time do jogo com o Inter deve ser um, e o time do jogo com o River Plate deve ser outro. Exemplificando, Daniel Alves vai para Porto Alegre, chega em Porto Alegre, mas não deve jogar contra o Inter. Só se for uma surpresa. Ele estaria sendo preservado para o jogo contra o River Plate, já que o mês da fratura no braço, que é o mínimo da consolidação, completa-se justamente nesse final de semana contra o Internacional. Então, Diniz completando um ano de trabalho, Daniel Alves completando um mês de fratura, tudo isso, mas ele não deve jogar contra ele. Ele vai estar aí, tá? Não sei se na tribuna ou em algum lugar sem contato físico, mas não deve jogar contra o Inter. Deixa eu te perguntar, Arnaldo, porque eu vejo esse São Paulo, assim, a gente vê bons jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, tanto tá lá na parte de cima, né? Não sei se bons jogos é um elogio da minha parte, né? Mas é um time que vence alguns jogos e tal, né? Que tá ali por cima. E aí, para minha surpresa, né? Olhando o jogo da Libertadores, a gente vê um São Paulo completamente diferente, tomando 4 da LDU, né? Poderia ter sido mais. Por que tu acha que o São Paulo oscila tanto, assim? Porque a gente vê bons jogadores na nominata do time, né? E não consegue ter uma sequência de tranquilidade ou de bons jogos e resultados também. Bom, meu caro, assim, não é tão difícil de explicar, não. Na verdade, o São Paulo oscila dentro de um mesmo jogo, né? Sob o comando do Diniz. Às vezes faz um primeiro tempo excelente e um segundo tempo péssimo. Às vezes o contrário. Contra o Fluminense, a última vitória do São Paulo, por exemplo, o primeiro tempo foi horroroso e o segundo tempo foi bom. Ganhou o jogo de virada. Os times do Diniz normalmente são assim, eles oscilam demais. Agora, esse São Paulo do Diniz ele tem uma característica. Ele vai normalmente bem no Morumbi, com e sem torcida, onde tem... Tira o Paulista, a parte que tem o vexame do Mirassol. Mas desde o ano passado, até o jogo marcante do Diniz foi a vitória sobre o Inter, Brasileirão do ano passado, que classificou o São Paulo na Libertadores, para a fase de grupos, e, digamos, mapeou o time base do Fernando Diniz até o vexame para o Mirassol no Paulista. Aquele time do jogo contra o Inter ficou aquela escalação. E o Diniz tem uma marca muito importante, característica que eu não aprecio, que é não mudar o tipo de time, o tipo de jogo, a escalação em função do adversário e o local do jogo. Então, assim, para te explicar, não dá para jogar contra a LDU em Quito, na altitude de 2.800, com o time que o Diniz escalou, com o mesmo time que vai jogar contra o Fluminense no Morumbi. É outro jogo, é outro tipo de jogo. A LDU é um time forte fisicamente e tem altitude. O Diniz vai para Quito com exatamente a mesma estratégia, inclusive aquela saída de bola, sabe aquela saída futsal? Não sei se vocês gostam dessa saída futsal. Eu acho um absurdo, eu acho uma palhaçada. Isso é a marca explícita do time do Diniz. E aí, essa oscilação partida a partida, não foi uma surpresa a derrota para a LDU por 4, porque desde o início do trabalho do Diniz, o São Paulo colecionou várias derrotas acachapantes fora dos seus domínios. Tomou uma cacetada do Grêmio em Porto Alegre, tomou uma cacetada do Palmeiras no Allianz Parque, tomou uma cacetada do Galo de São Paulo recentemente em Belo Horizonte, tomou uma cacetada da LDU, por quê? Porque não sabe jogar fora de casa. Joga como se estivesse jogando no CT da Barra Funda, no quintal. Não é assim que a banda toca, mesmo sem público. É uma outra dinâmica. E não foi surpresa para mim, sinceramente. Quando eu olhei a escalação contra a LDU, eu falei, pau. Com requinte do crueldade de sair jogando na sua própria área com o seu meia armador na altitude, perdendo a bola na saída, tomando um segundo gol. Aquele segundo gol da LDU é o retrato desse trabalho do Fernando Diniz. Agora eu não sei, Arnaldo, se vai ser só o São Paulo esse possível brasileiro desclassificado na Libertadores, a primeira fase, viu?
Tem um outro time que está pedindo para ficar fora também. Agora eu te perguntaria, que jogo tu espera aqui do São Paulo no Beira-Rio nesse sábado? O que tu imagina que acontece com o São Paulo? Pois é, eu acho que o Diniz vai mexer no time, que vinha sendo o time... vamos dizer assim, o Diniz versão 2 é o time do Internacional, do jogo contra o Internacional do Brasileiro passado. O Diniz versão 3 é o time que jogou contra o Sport de Recife nesse Brasileirão com a mudança na zaga, porque o São Paulo hoje joga com zagueiros que não são exatamente zagueiros e joga sem volantes. Então é um time de basquete, aquela... Então ele colocou, todo mundo tem que jogar. Destruir não faz parte do vocabulário. Agora, as mudanças, essas entradas recentes são bons jogadores que entraram, não estou criticando os jogadores, são bons jogadores tecnicamente. Tanto o Diego, o moleque, que veio da base, tanto o Léo Pelé, que foi deslocado lateral esquerda para a zaga e joga melhor na zaga que na lateral. Tanto o Gabriel Sara, que é um menino que não sei se vocês viram jogar uma partida inteira, que é um bom jogador, um moleque bom, canhoto, forte, bate bem na bola. Só que não tem ninguém que destrua no time. As alterações previstas aí, Leandro, para o jogo do Beira-Rio, elas têm fundamentalmente substituições de jogadores com as mesmas características que não estavam rendendo. Não é uma alteração, vou botar zagueiro, vou botar volante. Não vai ser esse tipo de alteração. E o São Paulo joga, na verdade, uma cartada. Eu não digo que seja uma decisão para manutenção do Diniz, porque acho que todos os créditos já foram dados. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica substituí-lo com o mandato se encerrando em dezembro. Então vai ficando assim, vou trocar por quem? Quem aceitaria 2 meses, 3 meses? Mas eu acho que é uma cartada importante para tentativa de manutenção no grupo de cima do brasileiro. Porque na Libertadores já é considerado, mesmo que o Daniel Alves lá para Buenos Aires, já é considerado a hipótese de disputar a Sul-Americana. E a novidade principal, e eu acho que isso é importante, que vocês conhecem esse cara muito bem, a novidade principal para o jogo do Beira-Rio e que muda o tipo de jogo do São Paulo é a volta do Luciano. O Luciano, que foi trocado pelo Everton, que pela briga do Grenal não pôde jogar nenhuma partida da Libertadores pelo São Paulo. Ele se tornou o jogador-chave, ele salvou o Diniz diversas vezes, desde o primeiro jogo dele contra o Bahia. E uma curiosidade, sem o Daniel Alves, ele faz a função do Daniel Alves. Vocês não vão acreditar, o Luciano, reserva do Diego Souza, centroavante, não existe no São Paulo. No time do Fernando Diniz, que conhecia ele desde os tempos do Fluminense, ele tem que pegar a bola no goleiro, como jogador de futsal, e levar até a área adversária. Como o Daniel Alves fazia. Ele é o jogador que faz tudo. Ele não é o centroavante do time. Ele é o armador do time, o cara que joga em todas as posições. Mas que loucura. É um cara diferente do que a gente via no Grêmio. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, por favor, um elogio tardio ao Arnaldo. Quando o Marcos Guilherme foi contratado, não lembro se foi no passado, no começo do ano ainda, realmente não recordo, faz tempo. Esse ano, perfeito. No mesmo dia eu liguei para o Arnaldo. Arnaldo, por favor, um depoimento teu sobre o Marcos Guilherme, que jogador que a gente pode esperar. E olha, parabéns, Arnaldo Ribeiro, pela sapiência toda aqui. Exatamente o que o amigo disse acontece. Não é protagonista, não consegue sequer ser coadjuvante, não é goleador, não faz assistência, enfim, um jogador extremamente irregular. Feito parênteses só para fazer um elogio tardio ao amigo, viu? Que eu me lembrei agora desse episódio. Não, e aproveitando, então, já que a gente está falando um pouquinho também de escalação aí, que o Arnaldo também já mencionou, essa questão do Leandro e tal, nós vamos trazer agora, começar a botar os cards, né? Que o Stat... O Luciano só, né? Não é Leandro. O Luciano. Que mania, né, que eu tenho de errar nomes. É maravilhoso. O Leandro está aqui abaixo, que está ao meu lado. Isso é o alemão, você. É o alemão que começa a idade vai pegando, aí o cara vai começando a ficar lesionado. Cara, mas vamos lá. Ó, o primeiro card aqui, ó, de olho no adversário, tá? O São Paulo, que é terceiro no Brasileiro hoje, ó. O Colarzinho adora aquele ali, ó, Arnaldo, os últimos 5 jogos. Ali dá pra ver essa instabilidade que tu tem. Não tá aparecendo ainda o card. Ué? Eu tô vendo aqui a escalaçãozinha. Dá pra ver sim. Não, tá. A escalaçãozinha e o desempenho. Isso aí. Ali nos últimos
ali, ó, os últimos 5 jogos, né? São 3 empates, 1 derrota e só 1 vitória, né? Dá uma olhada no fora. Lê para mim o fora de casa. Isso. O fora de casa, aí a gente tem 4 vitórias, 2 empates e impressionantes 6 derrotas. Isso é na campanha toda em 2020, né? Certo. São 27 jogos. Contando estadual, hein? Para você ter uma ideia. Isso aí. 12 jogos, 27 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. É um time que aparentemente faz bastante gols, mas também toma, né? Se tu for olhar, que a média dá 1 gol por jogo, né? Se tu for olhar ali, 32 gols contra 42 gols pró. E, de acordo com as pesquisas aí do Stat Inter, né? O Fernando Diniz vai com o Thiago Volpi, o Igor Vinícius, pode ser depois também o Juan Fran, ou Diego Léo Reinaldo, Tietê Gabriel Silva, Luciano, Igor Gomes. Oi? Gabriel Sara, Luciano, Igor Gomes, Brenner e Pablo. Vou te ajudar que tu tá com problema aí. Não, tá difícil hoje o negócio. Mas vai ser jogo complicado pro Inter, hein? Vai ser complicado pro jogo, hein? Esse campinho possível, essa escalação, vocês vislumbram aí o que eu falei para vocês há pouco. Não tem um marcador o time. Todo mundo joga. É um time mais ofensivo da história do futebol brasileiro. Essa possível formação aí para jogar contra um Inter que tem uma característica diferente, né? Não, é uma possibilidade esse time dessa escalação. E tem alguns jogadores versáteis aí que permitem. O Tietê é o maior exemplo. O Gabriel Sara é um jogador que pode jogar tanto como volante pelo lado esquerdo, como na extrema direita, com a perna trocada. O Luciano idem. E tem uma questão, vocês tocaram num ponto, que é o time que faz muitos gols e leva absurdos, né, gols também. Eu entendo, para quem não torce para o São Paulo, é mais ou menos para quem não torcia para o Atlético Paranaense e quem não torcia para o Fluminense. É legal ver os jogos do Diniz, é divertido. Porque tem 2-2, 3-2, erro na saída de bola, gol de bumbum, gol de bicicleta, troca de passe. Para quem é uma diversão completa. Agora, para quem é torcedor, é um lixo. É desesperador. Não tem um jogo seguro. Não existe jogo seguro. É aleatório. Então, assim, você tem que fazer mais gols do que tomar. Mas, assim, é curioso o fato... negócio é Las Vegas, Arnaldo. É Las Vegas. Show. Como é que é o negócio quando você aposta tudo? All-in, né? Como é que é? Você aposta all-in, vai pra roleta. Então, exato. É all-in toda a partida, meu velho. Não tem cara que resista. Agora, é curioso, porque o São Paulo tinha nos últimos anos, e teve no Brasileiro passado, a defesa menos vazada do campeonato. Com a dupla Bruno Alves e Arboleda, zagueiros, com um pouco de... O Diniz destruiu isso. Então, hoje o São Paulo é uma das defesas mais vazadas do Brasil. Então, assim, eu não consigo ver virtudes num trabalho que destrói o ponto forte do time. Mas o Arnaldo, só aproveitando, sem te cortando já, mas por que destruiu? Porque não gosta dos jogadores anteriores? Qual foi o motivo? É uma empáfia, talvez, assim? Eu acho que dá para fazer um paralelo com o trabalho do Cudê, querendo ou não, né? Claro que o Cudê tem uma defesa segura e tal, tem vazado nos últimos jogos, mas ele tirou o Moledo e Cuesta, por exemplo, que era uma dupla afirmada e também é uma das menos vazadas para colocar o Zé Gabriel ou o Bruno Fux, por conta do modelo de jogo. Quando o Arnaldo a primeira coisa que veio à cabeça foi essa. Exatamente. E por isso que eu te interrompi, Arnaldo, porque é o seguinte, o Cudê foi o seguinte, não, o Moledo não sabe sair jogando, eu gosto de cara que sai jogando. Né? Qual foi o motivo do Fernando Diniz dizer assim, esses dois aqui, esse sai, vai entrar, me explica. É o mesmo princípio. A comparação que vocês trazem é perfeita, porque só que eu acho que o Diniz vai um pouco além, porque também não pode jogar o volante, porque o Cudê, volta e meia, usa o Musto. O São Paulo não tem volante marcador mais, não existe. O Tietê não faz um desarme, uma falta. Ele é um jogador que tem dinâmica, ele não faz um desarme no jogo. O jogador que mais desarmava no São Paulo era o Daniel Alves, está machucado.
Não tem desarme. O time joga sem desarme. Ele só joga propondo, sabe? Esse é um princípio. Não é que ele não... O Fernando Diniz até falava com um colega que cobre o São Paulo. Ele não gosta de jogadores que só destroem. Então, não é que ele... os caras... ele acha uma coisa incompleta. E nessa categoria estão o Bruno Alves e o Arboleda, está o Luan, volante da base, que é um bom jogador, que é o mais volante. Então, assim, ele foi destruindo isso em nome de um futebol total que, na verdade, não aparece. É muito curioso esse trabalho de destruição que eu estou dizendo, porque o primeiro jogo do Fernando Diniz, ele foi contratado numa quinta-feira. No final de semana, o São Paulo jogava contra o Flamengo do Jesus, que vinha de 8 vitórias seguidas, já era o Flamengo do Jesus, no Maracanã. Ele deu um treino, escalou um time mais cauteloso. Tinha Bruno Alves, Arboleda e Juan Fran, 3 caras que sabem defender, porque o Reinaldo não sabe defender, ele só ataca. Tinha o Luan como volante, tinha Daniel Alves e Hernanes e tinha o Tietê de ponta esquerda, ou ponta direita, marcando Rafinha ou Felipe Luiz. Esse jogo foi o único jogo que o Flamengo do Jesus não marcou gols no Maracanã. 0-0. O único jogo que o Flamengo do Jesus não marcou gols no Maracanã. Conclusão, o Diniz acha esse jogo o jogo menos com a cara dele e o jogo que ele não leva em consideração para nada. Então, assim, gente, ou a gente não entende porra nenhuma, ou o cara, de fato, vê um futebol de uma forma... sei lá, utópica. Romântico, Arnaldo. Romântico. Aquele jogo, Leandro, o São Paulo teve chance de ganhar. A defesa mais difícil foi do Diego Alves numa conclusão do Antony. O São Paulo fez um ótimo jogo. O Gabigol e o Bruno Henrique não finalizaram uma vez. E os caras estavam no auge. Não é esse time agora, não, do Domenech. E isso é uma prova que o São Paulo tem jogadores elenco para jogar contra adversários mais poderosos de uma forma diferente. E fazer frente ainda, né? Se jogar desse jeito contra o River Plate do Galhardo, é 6-0. O River Plate, o Galhardo, vocês concordam comigo? O River Plate e o Galhardo formam a melhor conexão da América do Sul dos últimos anos. É competitivo e dá prazer de ver jogar. E não tem bola recuada para o goleiro toda hora, não. E tem desarme, e tem malícia, e tem porrada, porque o futebol é assim. Então, assim, o River Plate do Galhardo é a antítese do São Paulo do Diniz. Então, para você jogar contra algum o Inter tem essa mania de Van der Sar também, sabe? De toda hora a bola no goleiro. Só que quando a bola vai para o lombo, Arnaldo, é simplesmente um pânico. É um desespero, porque ele leva uma eternidade para conseguir dar um chute. Então, quando tu vê, tá sempre o atacante já pressionando ele. Aí a bola para lateral, bola para o meio campo, no pé do adversário. É a mania do Van der Sar que o Inter pegou agora. Pois é. Eu acho que tem outros times jogando dessa forma no Brasil e no mundo, e o goleiro tem mais posse de bola que o resto do time. Não tem. O Thiago Volpe, goleiro do São Paulo, ele é até bom com os pés. Agora, quando a bola está indo no gol para fazer a defesa trivial, ele não está fazendo. Sabe, cada um na sua. O Bayern de Munique, melhor time do mundo no momento, tem um goleiro, tem um super-homem no gol, né? É o Neuer, porque o cara tem 3 metros, é habilidoso e cata pra cacete, mas não joga no risco que o São Paulo e o Inter jogam. Porque o São Paulo, então, ele não joga a bolinha do lado pro Alaba ali na pequena área para ficar costurando. Tem saída de jogo, mas não tem suicídio. São Paulo é suicida. Nós vamos trazer aqui, ó, Colarzinho, me ajuda aí no segundo card. Ó, segundo card agora com as estatísticas, esse é aquele card que a gente coloca para ver se o Arnaldo concorda, né, com tudo que o Statista levantou aí. Estatística do São Paulo: em 15 jogos pós-parada, a equipe só não levou gol em 3 jogos. Então é uma equipe que leva bastante gols. Tem o maior XG por chute levado, ou seja, tende a deixar o adversário em boas posições para chutar. É o que chuta 12 chutes por jogo de média, e o que mais tenta dribles, 30 por jogo em média, 14º em aproveitamento. Vamos para a fragilidade do São Paulo. Não possui agressividade na marcação. O portador da bola costuma ter muito espaço nas transições defensivas. Saída com os 2 volantes pelo meio, mais os 2 zagueiros abertos, falha quando bem pressionado, que é uma característica aí do time do Eduardo Cudê. Destaques do São Paulo, para a gente ficar de olho aí.
busca aproximar os jogadores no setor da bola para gerar apoio e superioridade numérica, e acumula muitos jogadores na faixa central do campo e finaliza muito bem de fora da área, o que é um risco aí, visto a fase do Marcelo Lomba, porque o que tem ido no gol tem entrado, né? Não sei se o Stat Inter gabaritou, Arnaldo, o que tu me diz? Eu peço permissão, mas até tirei, já pedindo permissão, tirei uma foto aqui. Não, eu te mando depois, tranquilo. Manda para mim, porque eu vou disponibilizar nas redes, assim, que é tipo eu vendo o time do Diniz aqui, vocês estão decifrando da mesma forma, é explicitamente isso. O Arnaldo é o ghostwriter do nosso Statista. Não, e não só isso. Arnaldo, eu me torno repetitivo, porque eu boto nas minhas redes toda vez que ele bota esses cards aqui, e principalmente esse card das fragilidades, destaques, o nosso convidado sempre diz a mesma coisa. Mas olha, que absurdo, é bem isso mesmo, sabe? Porque como ele lê o jogo bem, o Stat Inter, é impressionante. Sabe o que eu acho muito interessante nisso? E acho que tem uma coisa que vai de encontro com esse momento do São Paulo que a gente está discutindo, é essa capacidade de você dissecar o adversário, né? Então, não é só uma estatística jogada, ponto forte, ponto fraco, e acho que esse trabalho, o São Paulo tem, evidentemente, gente que faz isso, né? Mas isso não é debatido por uma estratégia de jogo. Então, eu vou jogar com o Inter. O Inter é assim, o Inter do Cudê é assim, o Lomba tem dificuldade para sair com o pé, quando joga com o Múcio Lindoso não tem saída de bola, é mais difícil, o Marcos Guilherme só corre pela direita, o D'Alessandro às vezes começa, às vezes não começa, o lateral esquerdo é fraco, mas defende mais ou menos, o Wendel tá com Covid, cara, e em cima disso eu vou montar a minha estratégia de jogo. Como é que eu posso vencer esse adversário? Não, o São Paulo parece que tem um plano de jogo dele, e dane-se contra quem for jogar, qual as características, aonde. Outra coisa que o card sempre tem que estar, tem que constar. Quem é o árbitro e quais as suas características? Eu falo isso desde que eu sou menino. O Leandro sabe uma história na Placar que o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, me contou uma vez sobre o título brasileiro de 2002, lá do Robinho Pedalada. A escala determina como é que é o andamento do jogo. Não é que o cara vai roubar para você ou contra você. O árbitro do Beira-Rio, quem é? Marcelo Lima Henrique. É o mesmo árbitro de São Paulo e Inter, do ano passado com o Cuca, gol de pênalti do Sobis. Então, se você não sabe disso, você está no escuro. Marcelo Lima Henrique é um dos árbitros mais experientes do Brasil, não corre, apita conversando, falando, e normalmente é caseiro. Então, essa característica, você tem que ir para o jogo. Até a malandragem, né? Fazer parte do seu card. E outra, no último jogo aqui, sou capitão do São Paulo. Professor, lembra do último jogo, Beira-Rio? 1-0 para os caras, e foi dar aquele pênalti aos 40 para os Sobis. Tá? Isso faz parte do jogo. Certo? Por que escalaram o mesmo árbitro no mesmo campeonato um ano depois? É de uma inocência a galera que trabalha no futebol, gente. Se a gente estivesse lá falando, eu acho que as coisas poderiam andar mais. Porque a gente sabe mais, a gente mergulha mais do que esses caras. Sabe que os caras olham a escala de arbitragem para saber se o árbitro é X ou Y, se ele deixa jogar, se é Voaden ou se não é Voaden, se é Daronco ou se não é Daronco, se marca muito pênalti, se não marca muito pênalti, se consulta o VAR ou se não consulta o VAR. Os caras não têm a menor ideia. E os caras ganham uma puta grana para fazer essa coisa, cara. É incrível. É verdade, é verdade. E vou pegar então aqui, ó, o último card. O último card sempre é o de olho nele, ó. E eu vou dizer, gurizada, vocês aí que estão assistindo, tá? Não foi combinado, tá? Não é combinado. Tu viu que o Arnaldo há pouco falou do Luciano, hein? Não é combinado. A gente vem no escuro aqui para justamente debater o card do Stat Inter, beleza? Mas então vamos lá. O olho nele é o Luciano, tá? Porque após chegar ao São Paulo, em uma troca com o Grêmio por Everton, o Luciano tem sido o principal jogador da equipe, podendo atuar centralizado, com liberdade ou pela direita. E é o artilheiro dos paulistas no Brasileirão com 4 gols. Cara, e tá batendo, né? Acho que bate muito com o que o Arnaldo disse, né? E de fato é um jogador completamente diferente, né? Até acompanhando alguns colegas que cobrem o Grêmio, né?
falando, bom, cada rodada tem gol do Luciano, né? O Luciano tem mais gols no Brasileirão que o próprio Grêmio, em determinado momento, chegou a ser, né? 4 gols, o Grêmio tinha só um gol do Diego Souza, enfim. Então, é um cara que com o Diniz parece que se transforma, né? Ou tem mais liberdade, ou sente mais à vontade para jogar, ou é até mesmo um expoente, né? Tem que fazer tudo, acaba aparecendo e fazendo gol. Então, é bom ter cuidado com ele aí. É um cara que no Grêmio não jogou nada, né? Não foi bem distante do jogador do Fluminense, que chegou a ser artilheiro da Copa do Brasil, mas no São Paulo parece ser o time. Eu acho que essa questão, além de ser o faz tudo, o homem de confiança, é o homem de confiança do Diniz, na ausência do Daniel Alves, é o Luciano. E ele tem um poder de conclusão muito maior do que o do Pablo, por exemplo. O outro jogador que está no campinho que pode ser utilizado, que é o Brenner, que é um moleque da base que oscila demais. Então, desses três, Luciano, Pablo e Brenner, o centroavante em tese é o Pablo. Quem finaliza pior disparado é o Pablo, que tá devendo, e não é a característica principal dele, ele não é um goleador. O Brenner, ele é assim, ele pega na bola umas 4 vezes no jogo, tem um gol. É impressionante a capacidade de conclusão. Na base do São Paulo era o Romarinho, porque era assim, o gol. E assim, mesmo sem ser titular em nenhum jogo, ele joga um pedaço, como foi contra a LDU, como foi contra o Corinthians, e deixa o dele. Como o Pablo não finaliza bem, a tendência é que, aos poucos, o Diniz comece a aproveitar Luciano e Brenner juntos. Foram eles que viraram o jogo contra o Fluminense, por exemplo. O jogador mais em descrédito hoje no São Paulo é justamente o Pablo, que foi o jogador mais caro, o investimento e tal. Então o Luciano tem esse poder de conclusão interessante e tem uma dinâmica de jogo que o Diniz é apaixonado. É o cara que está em todos os lugares do campo. Vocês vão estranhar, mas ele vai pegar a bola na área com o Thiago Volpe. Você vai ver que isso é o dinizismo puro. Vai estar lá, Luciano, 11, na área do São Paulo. Vai estar lá batendo tiro de meta. Eu vou ter que perguntar, né? Porque, como todo bom colorado pessimista, né? A gente precisa perguntar. Presenciamos, Arnaldo, um fato no jogo do São Paulo contra a LDU que não acontecia há 2 anos. Um gol do Thiago Trellis, né? Que esteve aqui no 19. Um dos piores atacantes que a gente já viu por aqui, né? Disparado. Foi um horroroso. Parecia que jogava de patins, né? Porque ele não conseguia ficar em pé, né? Dentro do campo. E nessa estatística dos piores que a gente já viu jogar, inclui a pelada do final de semana. Inclui o jogo dos sócios do final do ano também. Arnaldo, qual a chance de Santiago Trellis aparecer nesse time de São Paulo e de fazer aquela famosa lei do ex aí no estádio Beira-Rio? Deus que me perdoe. Eu acho que agora ele é considerável. Dele entrar durante a partida é considerável. Eu tenho personagens do futebol tão interessantes. Esse cara é um personagem interessante. Ele teve uma temporada no Vitória da Bahia que fazia gol de esquerda, direita, chutava no meio de campo, a bola entrava. Foi contratado pelo São Paulo por uma bala. Com o Aguirre, era reserva do Diego Souza e sempre entregava. No jogo aéreo, estava apertado. Segundo tempo, bola no Trellis, caixa. Ganhou vários jogos assim, Vasco, Fluminense, e tinha uma identificação com o torcedor. Ele já jogava de patins, escorregava, tal, mas ele brigava. Sabe essa coisa? Ele desarma mais que os zagueiros do São Paulo, pra você ter uma ideia. Então tem uma coisa... E ele implorou por uma chance. Ele aceitou a completa humilhação nessa volta com o Fernando Diniz. Ele era o plano Z. Então o São Paulo ia jogar com todos os reservas, entraram todos os sub-12, sub-13 e ele ficava no banco. E aí teve uma chance de ir viajar para Quito. O jogo já estava perdido. Foi quase uma sacanagem. Entra aí. E ele fez um golaço. Ele nunca fez um gol desse jeito no São Paulo. O gol de dar uma caneta e bater de esquerda no contrapé do goleiro. Que isso? Não existe. Pelo alto, sim. Cruzamento, tá? Pelo alto, eu já tinha visto. Agora, pela dedicação, por esse gol, por ter aceitado essa humilhação esse tempo todo, ele faz merecer algumas chances, sobretudo se o jogo tiver enroscado ou quase perdido. São Paulo estiver perdendo, colocar um centroavante, mais centroavante mesmo. Agora, de fato, em termos de habilidade, a bola bate nele e volta toda hora. Ele não consegue fazer um pivô. Ele é um jogador de uma jogada só. Vai no fundo, cruza para trás, cabeça. É isso, entendeu? Não tem outra...
e de fato resgatou, surgiu do nada. Ele não estava sendo relacionado em nenhuma partida. Ele não estava ficando nem no banco, nenhuma partida. E foi para Quito, entrou, fez um golaço. Então, assim. Aqui era divertido, né? Sabe que aqui nos bastidores a gente criticava e a gente recebia mensagem, né? Pô, vocês só pegam no pé do cara, deixa o cara trabalhar. Olha, tia, é difícil. Duro. Arnaldo, deixa eu só te pedir uma gentileza, enfim, sem querer tomar teu tempo, já te agradecendo demais a gentileza aí com a gente, a disponibilidade com a gente. Uma última pergunta da minha parte, por favor, já que a gente falou contigo outra vez sobre Alexandre Pato. Alexandre Pato, largou o futebol, agora pertence ao elenco do SBT, afinal de contas, ou ele dá volta a bola e o São Paulo sente falta dele? Cara, que incrível. A gente conversou a última vez sobre ele, né? A saída estranha, estava de saída de uma forma estranha. Foi mais estranho até que eu previa, né? Tipo uma rescisão do dia para a noite, sem ter engatilhado. Todo mundo imaginava aqui que ele já tinha acertado com o Inter quando teve a rescisão, já estava alinhavado. Aí, dias depois, a notícia: não vai ter acerto com o Inter. Ele reapareceu aqui, meus caros, essa semana, sabia? Exatamente às 23h30 e poucos da terça-feira, quando o São Paulo perde 4 da LDU, Twitter do Pato: boa noite, com 4 exclamações. Isso não foi bem digerido pela comunidade de São Paulo. E ele depois disse que foi completamente sem querer, que dá boa noite. Ele não tem noção, cara. E assim, eu não acho, como a gente conversou outra vez, que seja um desperdício, porque ele nunca vai entregar o que a gente espera. Mas ele, nesse futebol de Trellis, né, de outros, ele poderia ser um jogador útil. Ele passou sem lesão o tempo inteiro no São Paulo. Quer dizer, teve uma lesão depois do jogo contra o Santos, mas não foi uma coisa que o impediu de jogar. Mas, na verdade, né, ele não quer, né, cara? O cara não gosta do que ele faz. Ele não gosta do que ele faz. A gente gosta de futebol 10 vezes mais que o Pato, né? A gente faz de graça. O cara, por 700 mil, não faz. Vai fazer outra coisa. Passa do lado de cá do balcão, vem comentar com a gente melhor. Vamos ver, né? Vai lá. Pato, quem você escala contra o Inter? Conhece bem? Trellis, Pablo, Brenner ou Luciano? Fala aí, Pato. Né? Dá um pitaco aí, pô. Pior que eu nem sei se ele seria um bom comentarista, porque ele fala meio com broxismo, né? Ele parece um cara meio introspectivo, né? Ele não tem opinião, né? Direito, né? Então ele não tem opinião para nada. O que você acha que vai dar? Pode dar empate, pode dar vitória do Inter, pode dar vitória do São Paulo. Ronaldinho, bem Ronaldinho. Bem Ronaldinho. Eu nunca tenho opinião para nada. Exatamente. Mas então tá, gurizada, muito legal aí, ó. Vou deixar para vocês aqui, ó, mais um recadinho, ó. Te inscreve no canal, deixa teu like, compartilha. Agradecer demais, tá? Te inscreve no canal do Arnaldo também, né? Boa. Tem live depois de Inter e São Paulo, aquela live suculenta. Os caras vão ali, já sabem, entendeu? Até o Fernando Diniz assiste a live, depois para cornetear. Para ter munição depois. Mas só muda o CEP, né? O resto é igual. Exatamente. Mas vamos lá. Cara, muito obrigado mais uma vez, o Arnaldo. Obrigado por todo mundo que ficou com a gente na audiência aí desse Drops Entre Vozes, sobre Inter, sobre São Paulo. Tá? A gente se vê, obviamente, à noite, tá? A partir das 19 horas, o jogo no Beira-Rio, né? Inter e São Paulo. No intervalo, a galera que é membro do canal, tá? O pessoal que já virou membro do canal, vai ter o Intervalo VDG, né, que é a live exclusiva para os membros do canal, beleza? Então, se tu quer estar nessa live aí, no meio do jogo, tu te inscreve no canal e tu vai receber a notificação do vídeo exclusivo, beleza? E aí, acabou, ó, o juiz apitou, a gente entra com mais 45, que já tá virando um pouco mais 120, mas a gente vai dar uma cuidada, né? A gente vai começar a organizar. A gente começou com 45, foi para 90 e já tá no 120. A gente pode até combinar um cross aí, como eles gostam de falar. De repente puxa um para cá, um para lá, outro participa e a gente dá uns pitacos pós-jogo. Daqui a pouquinho é aquela coisa, né? É mais 45, mais 90, mais 120, daqui a pouquinho tem mais pênaltis também. Isso, exatamente. 7 jogos seguidos. É verdade. No Grenal agora, Arnaldo, no Grenal os caras pediram pra gente no chat assim, fica até 5 da manhã, fica até 3 da
amanhã. Eu não aguento, eu não vou conseguir dormir. A galera desopila, a gente cumpre uma função social quase, você sabe disso. A galera desopila aqui, né? É verdade. Mas show. Gurizada, um forte abraço para vocês. E antes do jogo, né? Antes das 19, acredito que por volta das 6h30, mais ou menos, tem aqui, ó, no canalzinho aqui, ó, desse senhor aqui, ó, o pré-jogo exclusivo dele também, tá? Vai lá no canalzinho do Colar, te inscreve e a gente se fala à noite. Um forte abraço, valeu. Tchau, Bess, tchau, Colar, tchau, Arnaldo. Um abraço. Valeu, tchau, pessoal.